estejam prontos para abrir o coração para sentir hoje alguma ideia nova, para sentir que Deus vai falar com cada um de vocês o que vocês precisam ouvir hoje. Nós teremos algumas coisas para pastores e estudantes de teologia, para que eles possam passar essas ideias para as congregações e para aqueles que os procuram. E nós vamos ter também ideias simples para quem quer, para que aqueles que não conhecem muito a Bíblia, para que possam começar a entender a Bíblia agora mesmo, com algo simples, com um versículo, com uma história, para que vocês possam começar a viver sem medo. Então, nós teremos coisas mais profundas e coisas mais leves, ou seja, um pouquinho para todos. Como eu disse anteriormente, muitos de vocês já começaram a me seguir no Instagram, no Facebook, no meu canal de YouTube. Aqueles que não começaram, vocês podem me procurar, e eu espero que todos vocês continuem aprendendo e desenvolvendo esse amor pela Bíblia, porque a Bíblia, ela é tão importante. A nossa Bíblia, ela nos ajuda e é uma companheira de cabeceira e pode estar conosco sempre. E quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais ela vai nos ajudar quando nós estejamos em algum problema, vem um versículo no nosso pensamento, e daí isso nos ajuda a resolver aquele problema. Então, tenham certeza de que eu vou continuar postando esses vídeos com ideias práticas sobre a Bíblia, e o meu desejo sincero é de que hoje e em todos os meus vídeos, vocês aprendam ideias práticas, ou seja, que vocês entendam melhor a Bíblia para colocar os ensinamentos da Bíblia em prática no seu dia a dia, para viver com calma e para viver sem medo. Bem, a ideia principal, ou o versículo bíblico que nós vamos, que eu diria assim, que é tanto a base, o fundamento, quanto a cobertura de todo o meu aprendizado e ensino da Bíblia, vem da primeira carta de João, do capítulo 4, versículos 16 e 18. E eu vou agora aqui compartilhar a minha tela para que vocês possam ler comigo esse versículo e pensar nesse versículo. Então, anotem esses dois versículos que são muito importantes, da primeira carta a João, de João. E é muito interessante, porque essa primeira carta, claro que a Bíblia fala de epístola, e epístola é um nome um pouco mais elegante, digamos assim, para uma carta. Mas João estava mandando uma carta, e ele escreveu essa carta. Então, esses versículos dizem o seguinte: e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. No amor, não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Se vocês são estudantes da Bíblia e gostam da Bíblia, uma das coisas que eu gostaria de também recomendar é que vocês lessem várias versões da Bíblia, porque cada Bíblia é uma tradução do original que foi escrito ou em hebraico ou em grego. Então, nós precisamos ver outras traduções, e principalmente quando as traduções foram feitas em diferentes épocas, elas podem trazer alguma diferença. Outra coisa importante para a gente saber no nosso estudo bíblico é que os estudiosos da Bíblia encontraram nos últimos 40, 50 anos muitos documentos que antes não estavam disponíveis. Então, estudar a Bíblia, novas traduções da Bíblia, muitas vezes, ou estudar comentários bíblicos, pode ajudar vocês a entender o contexto e a ter uma nova ideia do que aqueles trechos dizem. E aqui o que eu gostaria de que vocês pensassem muito
é que se vocês estão aqui hoje, é porque vocês, de uma forma ou de outra, confiam que Deus é amor. De uma forma ou de outra, vocês sentem que Deus os ama. Porque senão vocês não estariam aqui querendo aprender mais sobre a Bíblia. Então, nós precisamos ter uma certeza inabalável. Nós precisamos sentir no nosso coração que Deus é amor. E ao sentir que Deus é amor, nós podemos, como esse versículo bíblico diz, nós podemos viver no amor. Nós podemos viver unidos a Deus e sentir que Deus está unido a nós. Ou seja, Deus e nós somos um. Da mesma forma que Jesus disse, eu e o Pai somos um, nós hoje podemos dizer, porque Deus é nosso Pai. Então, da mesma forma que Deus foi o Pai de Jesus, Deus é o nosso Pai. E nós podemos sentir que nós vivemos com o nosso Pai hoje e sempre, unidos a Ele. E quando nós nos sentimos nesse amor de Deus, nesse amor que é paz, nesse amor que é alegria, nesse amor que é harmonia, esse amor que nos abraça, né? Então, se vocês tiveram filhos, ou alguns de vocês que já têm netos, ou se vocês se lembrarem, quando vocês eram crianças, de um abraço gostoso do papai ou da mamãe, esse amor esse abraço que nos faz sentir protegidos. Ou então, hoje, quando vocês têm uma criança na família e vocês vão atravessar a rua, vocês dão a mão para uma criança, quando vocês precisam atravessar a rua, para a criança não sair correndo, para um carro não pegar, não é? E vejam que Isaías, no capítulo 41, já falava de como nós não precisamos temer. Porque ele, nesse capítulo 41, quando ele fala de Deus, ele fala como se Deus estivesse realmente falando para a gente. Ele fala, olha, não tenha medo, não. Eu estou aqui, eu vou pegar você pela mão e vou levar você para frente. Então, pensem que quando nós estamos nesse amor aqui, sentindo totalmente esse amor de Deus, não há por que ter medo. Independentemente da situação que nós enfrentemos, nós não precisamos ter medo, porque nós sabemos que Deus está conosco, e saber que Deus está conosco e sentir a presença de Deus, saber que Deus está, figuramente, claro, né, dando a mão para a gente, faz com que nós não tenhamos medo, faz com que nós vivamos felizes, faz com que nós estejamos bem e possamos ir em frente. Então, isso aqui esses versículos que eu gostaria que vocês começassem a pensar mais nesses versículos daqui para frente. Esses 2 versículos, eles são, como eu disse no começo, como se fosse assim o fundamento e a cobertura ou o teto desse nosso estudo bíblico de como viver sem medo, como poder ter uma vida melhor sem medo. Então, algo que eu gostaria de falar também com vocês, e que eu comentei nos vídeos, era sobre a vida de Jó. Que talvez vocês, alguns possam conhecer a vida de Jó, muitos de vocês, principalmente aqueles que já estudaram teologia ou que estão estudando teologia, talvez tenham lido todo o livro de Jó para ver como Jó viveu. E talvez aqueles que não leram, vocês podem ter ouvido aquele ditado que diz assim, nossa, a gente tem que ter uma paciência de Jó para fazer alguma coisa. Da onde vem esse ditado? Que a gente precisa ter uma paciência de Jó. Isso foi porque Jó passou por muitas privações. Ele passou por muitas situações pelas quais ele poderia ter desistido da vida, ele poderia ter pensado em se suicidar, que hoje em dia, infelizmente, o suicídio é um problema sério,
na nossa sociedade, e em várias partes do mundo. Ou então, problemas mentais, principalmente durante a pandemia, as pessoas que ficaram muito dentro de casa foram, infelizmente, atacadas, digamos assim, por um sentimento muito grande de medo, achando que a vida então era frágil, que a vida é frágil, ou que a gente pode, algumas causalidades passaram, como pessoas muito famosas que faleceram de repente no Brasil e em outros países. Então as pessoas começaram a falar, nossa, como a vida é frágil. Não, a vida não é frágil. Quando nós sentimos, quando nós amamos a Deus, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós vemos aqui nesse exemplo de Jó, que nós vamos falar agora, o que aconteceu com Jó e como Jó pôde lidar com as circunstâncias, nós podemos, em um bom sentido, nós podemos ter a paciência de Jó. Nós podemos ter paciência com os problemas que nós estamos enfrentando, sejam problemas familiares, sejam problemas de saúde mental, ou saúde emocional, ou saúde física, ou sejam, como nós sabemos, quantas e quantas pessoas estão passando por problemas financeiros hoje em dia. Então, Jó, ele é um exemplo muito vivo do que acontece para muitas pessoas. Mas eu gostaria de realmente trazer essa história de Jó para a nossa vida de hoje, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho melhor essa história de Jó, entender o contexto, entender um pouquinho o que acontecia, para vocês pegarem essa história de Jó e aplicarem no dia a dia. Bem, no começo desse livro de Jó, o Jó conta que o Jó era um homem próspero, né? O Jó tinha filhos, ele era conhecido, ele tinha bens, ele tinha reputação, mas o que aconteceu foi que Jó perdeu seus 7 filhos. Jó perdeu também os seus bens, e com isso, Jó perdeu a sua reputação. O que é perder a reputação? Infelizmente, a nossa sociedade nos julga muito pela nossa condição financeira, ou pela nossa posição, ou que carro que a gente tem, ou que roupa que a gente veste, ou que sapato que a gente compra, coisas muito fúteis, coisas que não são aquilo que Deus olha. Mas nós precisamos saber como lidar com isso, porque é um problema real, é uma coisa que está acontecendo, que nós somos muitas vezes julgados de uma forma errônea. As pessoas às vezes tentam dar valor para, ou avaliar o nosso, a nossa reputação, a nossa capacidade, por causa de coisas materiais. E Jesus nos ensinou que nós precisamos ser humildes, que nada nem ninguém pode tocar quem nós realmente somos. Então, para que nós não soframos ou não tenhamos medo desse julgamento tão ruim que a sociedade faz para a gente precisa ter a paciência de Jó e a gente precisa desenvolver humildade. A gente precisa ter esse autoconhecimento e essa autoconfiança que a Bíblia nos dá, para que nós possamos seguir em frente sem que as coisas ruins que aconteçam na nossa rua, às vezes, ou no nosso bairro, ou na nossa cidade, ou no nosso país, ou em outras partes do mundo, que nada disso afete a nossa paz interior, a nossa confiança de que Deus, sim, é todo-poderoso, e que todas as provações, na verdade, podem nos fazer mais fortes e não mais problemáticos. Voltando aqui para a história de Jó, então, como eu estava falando para vocês, que Jó perdeu a reputação. Por que Jó perdeu a reputação? O que quer dizer isso? Bem, até o Novo Testamento,
pelos conhecimentos que as pessoas tinham, das Sagradas Escrituras, né? E as Sagradas Escrituras são o que está ali no Antigo Testamento, chama Antigo Testamento, e talvez aqueles que não tenham, que não conheçam muito a Bíblia aqui, é um bom momento para a gente falar algo que é importante para a gente começar a estudar e a entender um pouco a Bíblia. É saber a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele conta a história do povo hebreu. O Antigo Testamento, se vocês olharem, essa parte mais larga aqui é o Antigo Testamento. Essa parte mais fininha aqui é o Novo Testamento. Então, a parte maior aqui conta a história do povo hebreu. E durante todos esses mais ou menos de 1.600 a 2.000 anos em que foram escritos todos esses livros do Antigo Testamento, as pessoas se desenvolveram no conhecimento de Deus, claro. Isaías foi o primeiro dos profetas que falou que Deus era luz, e que teve uma ideia de que Deus era algo bom, porque as pessoas no Antigo Testamento achavam que Deus se vingava, que Deus era vingativo, e que Deus mandava o sofrimento porque a pessoa tinha feito algo de errado. Agora, no Novo Testamento, com a história de Jesus, Jesus, ele veio para redimir, para tirar o pecado do mundo. O que é redimir? Redimir é exatamente tirar o sofrimento. Então, Jesus veio para tirar o nosso sofrimento, para tirar essa falsa ideia de que nós precisamos sofrer ou viver com medo. Porque viver com medo é um sofrimento. Viver com medo é um sofrimento mental que pode trazer sérias consequências físicas. Então, viver sem medo é algo extremamente importante para aqueles que querem viver melhor. Não ter medo do que vai acontecer primeiro consigo mesmo, mas não ter medo do que vai acontecer com o filho, ou com a filha, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, ou com a tia, ou com o primo, ou com a prima, ou com o país. Então, viver sem medo é fundamental para a nossa saúde mental, física e emocional. E o que acontece no Antigo Testamento era que as pessoas tinham muito medo de Deus. Elas achavam que Deus castigava e que se algo de errado passava, era porque era um castigo e que a pessoa tinha feito algo de errado, mesmo se a pessoa achasse que não tinha feito nada de errado, ela sofria porque Deus achava que ela precisava sofrer. Então, o que aconteceu com o Jó? O Jó, ele foi influenciado. Ele começou a ter coisas, como eu falei para vocês antes, ele perdeu os 7 filhos, ele perdeu bens, e ele perdeu a sua reputação, porque ele começou a ter esses problemas, e daí acharam que então ele estava fazendo algo muito ruim, algo de errado, e que Deus estava castigando a Jó. E daí Jó teve alguns amigos que começaram a falar para ele, olha, você está fazendo tudo de errado, você está fazendo algo de errado, porque senão Deus não iria te castigar. Mas Jó amava tanto a Deus, e ele queria tanto louvar a Deus, ele queria tanto ser obediente a Deus e temer a Deus. E isso é importante. Nós estamos falando aqui hoje de viver sem medo. Então, muitos de vocês, e eu gostaria que isso fosse algo que todos vocês pensassem, que as palavras bíblicas têm um outro significado, e que para que nós entendamos o que a Bíblia diz hoje, nós precisamos saber o contexto e saber o significado dela na época, porque as palavras se desenvolvem, as palavras mudam, e hoje as palavras têm um significado diferente do que tinha na época. Então, temer a Deus na Bíblia não é ter medo de Deus. Temer a Deus é
ter mais respeito a Deus. É respeitar a Deus. É entender que Deus é supremo. É entender que Deus faz realmente tudo e que fez tudo e todos. Então, Jó temia a Deus nesse sentido. Ele respeitava a Deus. Mas daí, quando os amigos ficaram falando, né, aquelas coisas na cabeça dele, falavam e falavam e falavam e falavam, ele foi influenciado negativamente. Então, o Jó começou a, a sofrer e a sofrer cada vez mais. E o sofrimento que ele passou e os problemas pelos quais ele estava passando eram entendidos, como eu disse antes, de que Deus não estava contente com ele, Deus não estava contente com a pessoa de Jó e estava então castigando Jó. Então, claro que os amigos achavam que ele estava fazendo algo de errado, mesmo que ele não estivesse fazendo nada de errado. E o que aconteceu? Já aconteceu isso com vocês? De alguma vez vocês acharem que vocês não fizeram nada de errado, ou no trabalho, ou em casa, e de repente alguém faz um comentário de vocês, e daí vocês começam a falar assim, não, eu? Não, mas isso não aconteceu comigo. E vocês acabam se sentindo, então, injustiçados? Já aconteceu? Vocês já se sentiram injustiçados alguma vez por pessoas falarem coisas erradas, falar inverdades ou injúrias sobre vocês? Então, o que aconteceu é que o Jó ouvia e ouvia isso, mas o Jó não achava que ele que ele merecia passar por aqueles problemas, pelos que ele estava passando. Ele começou a ver que ele estava passando por vários problemas sem merecer. E daí, como todo mundo estava falando que Deus estava bravo com ele, e que Deus estava mandando as coisas ruins para ele, e daí ele estava, mas ele não achava que ele estava fazendo nada de ruim, e ele não estava mesmo, mas ele estava tendo problemas. Então, o que aconteceu? Pensem bem como vocês podem utilizar essa vida e essa experiência do Jó para a vida de vocês. O Jó começou a ter um sentimento que a gente vê pelos versículos bíblicos. Ele começou a desenvolver um sentimento de se achar injustiçado, de se sentir como vítima. Então, tudo isso, quando a gente se acha injustiçado ou tem vítima, ou como vítima, a gente acaba tendo uma revolta interna, não é? E internamente, até talvez sem muita consciência, o Jó se revoltou contra Deus. Ele sentiu um certo desprezo para com Deus. E por quê? Bom, porque, como eu falei para vocês hoje, né, agora há pouco, quando as pessoas nos castigam, falam mal da gente por trás, e daí vem alguma justificativa de que sim, a gente é ruim e por isso que a gente está sofrendo, e a gente não se sente que a gente é ruim, muitas vezes nós temos que mudar mesmo, tá? Isso é vocês que vão perceber na vida de vocês, se vocês precisam mudar alguma coisa ou não, se estão falando a verdade da vida de vocês ou não, se vocês precisam mudar ou não. Deus fala com a gente, então vocês vão sentir se vocês precisam mudar. Mas uma coisa é muito importante, nós precisamos sentir o que realmente Deus está pensando sobre nós. Nós precisamos ver o que Deus está falando sobre nós, não ou como Deus nos criou e o que Deus espera de nós. E não ficar só achando aquilo que todo mundo fala. Então vejam que, como eu falei agora há pouco, que Jesus veio para redimir, para tirar o pecado do mundo, ou seja, ele veio para tirar de nós o sofrimento, a dor, a falta de esperança, e Jesus pregou que o reino dos céus está próximo, ou seja, próximo, o que é próximo? Ele está bem pertinho aqui, ele não está longe, ele não está no além. O reino dos céus está bem próximo, está bem perto. Isso que é está próximo, está pertinho da gente, não está longe. Não é uma coisa distante. Então, quando a gente vê o que Jesus explicou sobre o reino de Deus está próximo, quando a gente conhece melhor a missão de Jesus, a gente entende o que aconteceu com Jó. Então vejam como o Antigo Testamento tem uma relação com o Novo,
porque o Novo Testamento nos ajuda a entender melhor o Antigo Testamento e ajuda a perceber como as pessoas pensavam no Antigo Testamento e como elas podem começar a pensar, como nós podemos começar a pensar nessa mensagem sanadora de Jesus. E daí a gente pode começar a viver sem medo. Então, os amigos de Jó, e mesmo Jó, não tinham essa consciência de que o reino dos céus, ou o reino de Deus, estava próximo. Eles não sabiam disso. Então, Jó ficou inconformado com tudo aquilo que passava. Ele ficou inconformado com o fato de que ele estava fazendo tudo certinho, que ele achava que ele não estava fazendo nada contra Deus, e ele não achou que ele não poderia ser culpado. E isso gerou no Jó, um sentimento que muitas vezes acontece com a gente. Ou seja, Jó se sentiu inconscientemente, ele desenvolveu um sofrimento de soberba, porque daí ele fala assim, não, mas eu sou bom. Não, mas eu estou fazendo as coisas certas. E tudo isso está nas entrelinhas, tá? Porque quando vocês leem com cuidado o capítulo de Jó, vocês vão ver como Jó está ali várias vezes afirmando, não, mas eu não fiz nada, não, mas não adianta vocês falarem que Deus está me castigando, porque eu vou fazer de tudo, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar fazendo o que Deus pede de mim. E o importante que a gente também entenda é que quando Jó falava que ele ia continuar seguindo a Deus e adorando a Deus, o Deus único, nós precisamos hoje aprender também que nós podemos adorar a Deus, mas não adorar cegamente. Por isso que nós precisamos entender o contexto bíblico, entender com mais profundidade as palavras da Bíblia, e a gente precisa saber que Deus só quer o melhor com a gente. Por quê? Porque, como nós vimos em João, Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus nos ama, Deus nos protege. E quando nós vivemos no amor, como a gente viu anteriormente, a gente não tem medo. Então, é claro que ao ler e ao estudar o livro de Jó, a gente vê que Jó não teve essa consciência do que estava se desenvolvendo nos sentimentos dele. E isso acontece muitas vezes com a gente. Eu já vi isso diversas vezes. Eu já vi como pessoas tendem a se sentir vítimas de algo que elas acham que é incontrolável. E por isso elas culpam a Deus, ou então aceitam que outros culpem a Deus. E com isso se afastam de Deus. Só que Deus não é culpado dos problemas. E nós podemos, hoje, aprender com o exemplo de Jó, que nós podemos mudar esse sentimento. E podemos ajudar os outros. Como eu falei para vocês, como existem pessoas aqui que são pastores e que pregam nas suas igrejas, ou pessoas, então, que podem até querer entender melhor a Bíblia para partilhar a Bíblia com amigos ou com familiares, etc., ou com as crianças, a gente precisa entender que esse sentimento de vítima não nos ajuda para nada. E a gente não pode, a gente precisa enfrentar os problemas com coragem, sem medo. Então, quando nós queremos enfrentar os problemas com coragem e sem medo, nós podemos ver a força que Deus nos dá. Então, nós vamos ver alguns versículos aqui do livro de Jó, e agora que vocês já sabem desse contexto, nós vamos ler alguns versículos com tudo isso em mente. Lembrem-se, como eu falei anteriormente, que o Jó já tinha perdido tudo, ele tinha perdido os 7 filhos, ele estava sendo influenciado pelos amigos, então ele começa a se sentir como vítima, mas chegou um momento que Deus fala alto com ele. Deus fala tão alto com ele que daí ele ouve, de repente. E ele pensa e repensa em tudo. E ele pensa e repensa os seus sentimentos. O que é esse ouvir a Deus? A Bíblia fala que às vezes Deus fala uma vez e a gente escuta 2. Por quê? Porque Deus às vezes, como Deus nos ama, Deus fala de tal forma,
com tanta veemência, com tanto amor, com tanta autoridade, que a gente acaba ouvindo mesmo. E quando a gente ouve, é como se fosse um trovão. A gente tem essa certeza do que a gente ouviu, e a gente sabe o que a gente tem de fazer. E daí a gente sabe que sentimentos a gente tem de mudar. E foi isso que aconteceu com Jó. Então é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos chegar a um ponto para que nós despertemos. Nós precisamos chegar a um ponto de ouvir e ver a Deus. E ao chegar a esse ponto de ouvir e ver a Deus, nós deixamos esse estado de vítima, porque esse estado de vítima e o medo desaparecem. Mas assim, é tudo espiritualmente, né? Então não é como não é ver Deus com esses olhos ou ouvir a Deus com uma voz que nem a nossa, porque Deus é amor, como nós vimos antes. Então nós precisamos sentir a presença de Deus. Nós precisamos, pela intuição, ouvir aquilo que Deus nos fala. Então nós podemos realmente entender aqui, e eu vou mostrar para vocês esse outro versículo de Jó que eu gostaria de falar com vocês. Então, quem quiser estudar um pouquinho e ler com mais atenção depois, é o capítulo 30 de Jó, tá? Então, vocês podem ler todo o capítulo, mas eu escolhi só alguns versículos aqui, do versículo 25 até o versículo 31. Então, o Jó, aqui, ele estava em um estado miserável. E olha como o Jó descreve, olha o que o Jó fala. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? É porque o Jó era bom, né? Então por isso que ele fala isso. Ele fez isso, então ele não se sentia mal. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. E esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Então, denegrido aqui é aquela... Porque a gente estava falando antes de escuridão, né? Aquelas trevas, é como se tivesse tudo preto na gente. Então, a gente fica preto, a gente se queima quando a gente vai para a praia tomar sol, né? Mas aqui não é essa cor da pele, de ficar mais denegrida, de ficar mais escura do sol. Ele ficou, na verdade, sofrendo no meio de trevas, no meio de pensamentos escuros. Então, aqui, ele disse, o Jó continua, levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões, e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação. Então, a harpa era um instrumento muito utilizado na Bíblia, né? E, claro, existe a harpa até hoje. A harpa, na época, era um pouquinho diferente do que a gente vê hoje, mas talvez alguns de vocês já tenham visto a harpa que era tocada na Bíblia, nos tempos bíblicos, mas era esse instrumento pequeno que saíam sons tão bonitos e eram sons para curar, para deixar a pessoa mais tranquila, mais calma. Mas aqui ele fala que a harpa dele se tornou em lamentação. Então, ao invés de trazer coisas boas, ele sofria, ele só lamentava. Então, ele estava num estado mental miserável. Quantos de nós, ou quantas pessoas que nós conhecemos, já não passaram pelo mesmo estado de Jó? Mas daí Deus começou a falar com ele. E Deus falou com tanta autoridade, e Deus falou tão alto, que Jó percebeu. E daí o que aconteceu? O Jó se humilha perante Deus. E esse humilhar-se não é passar vergonha, não, tá? O humilhar-se é ser, é aquela ideia de ser humilde, de ser tranquilo, de ser calmo, de deixar que Deus vá adiante, de falar sem Deus. Como Jesus foi tão humilde. Vocês lembram que Jesus, quando ele ia para a cruz, ele ia ser crucificado, ele sabia disso, e ele falou assim, ai Deus, afasta de mim esse cálice. Depois ele falou, Deus, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus foi humilde. O Jó aqui também, ele foi humilde perante Deus, e daí ele deu glória a Deus. Então, quando
Deus falou tão forte para ele, e vocês podem ler os capítulos anteriores, né, o capítulo 40, o 40 e o 42, como a gente está falando do Jó, eu coloquei esses versículos do capítulo 42. Então, o Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, tu, porque ele está conversando com Deus, né? Então, ó Deus, eu sei que você pode tudo, tá? E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Então aqui a gente pode perguntar, a gente pode aprender com o Jó, a gente pode aprender com o Jó a ser humilde, a perguntar a Deus o que fazer e a ouvir a Deus, e Deus vai nos ensinar. Então, perguntemos a Deus e saibamos que Deus vai nos ensinar. A gente vai sentir aquele amor de Deus e saber o que fazer. E daí Jó continua: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, é aquilo que eu estava falando antes. A gente não vai ver a Deus ou ouvir a Deus com os olhos ou com os ouvidos, mas a gente ouve às vezes mentalmente, né? A gente tem uma intuição, a gente sabe o que fazer, a gente sente o que fazer. Então, e a gente vê um caminho diferente, a gente vê uma porta se abrindo, da mesma forma que Jó viu isso, e que Jó foi humilde. Se vocês estiverem passando por algum problema hoje, vocês também podem ser humildes e vocês também podem vencer todos os problemas. É muito importante que nós tenhamos essa certeza de que nós podemos ter essa humildade que Jó teve. Então, eu queria mostrar para vocês, eu vou rapidamente dar um exemplo de como eu passei por uma situação muito semelhante a Jó. Eu tinha uma escola de idiomas em São Paulo, né? Vocês já ouviram, eu falei no começo que eu moro aqui nos Estados Unidos há 24 anos, mais de 24 anos, mas antes de me mudar para os Estados Unidos, eu tive uma escola de idiomas por 10 anos em São Paulo. E a minha escola estava indo muito bem, e eu queria, em uma certa época, e eu queria, sei lá, quando eu tinha 7, 8, 9 anos que eu tinha escola, a escola estava indo muito bem, eu estava feliz, mas eu queria me dedicar mais a Deus, e eu queria ter uma vida mais equilibrada, eu queria trabalhar menos, e daí eu falei assim, então acho que melhor eu ter uma sócia, e daí eu não fico com tanta responsabilidade nas minhas costas, e daí essa pessoa pode me ajudar. E eu confesso aqui, sou sincera para vocês, tá? Eu não orei. Eu achei que aquilo era o melhor para fazer, e foi o que eu fiz. E eu convidei primeiro 2 amigas, depois uma resolveu sair, ficou só outra, e eu não pensei muito, e eu aceitei essas sócias, e daí ficamos um tempo trabalhando juntas, e parecia que estava indo tudo bem, a gente ampliou o nosso negócio, ampliamos a escola, e eu confiei cegamente na minha sócia, na parte financeira. Porque o que eu mais gostava mesmo era isso, de treinar professores, de conversar com clientes, então eu não gostava muito de cuidar da parte financeira, então eu deixei isso para ela. E daí aconteceu que eu ganhei uma bolsa de estudo. Eu ganhei uma bolsa de estudo e eu falei com ela, conversei, deixei tudo arrumado e eu fui para a Alemanha para passar 3 meses para estudar, mais para formar melhor professores. Mas eu estava em constante contato com a minha secretária. E mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses que eu estava na Alemanha, minha secretária começou a falar que a situação estava muito difícil, que essa minha sócia estava fazendo comentários muito ruins, e que a escola ia fechar, que a escola não ia ter dinheiro para pagar os professores. Então, vocês imaginam como é que eu fiquei? Lá na Alemanha, pensando nisso, eu tive dúvida, eu fiquei desesperada, eu me senti como vítima, e daí eu falei assim, bom, eu tenho que voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Brasil para resolver tudo, né? Eu achava naquela época que eu deveria ou que eu poderia resolver tudo sozinha. Mas em um dado momento, quando eu estava realmente pensando, bom, quando é que eu vou voltar? Eu tenho que voltar porque eu que tenho de resolver. Me veio a ideia, mas Leide, por que você não ora?
E daí eu comecei a orar. E daí, como Jó, eu vi o que estava acontecendo comigo. Eu vi que eu tinha ficado num estado de soberba tão grande, achando que eu poderia fazer todas as coisas, que eu poderia resolver tudo, um, que eu teria o controle de fazer todas as coisas, e eu não vi todos esses sentimentos que se desenvolveram em mim, esse sentimento de medo, de dúvida, de desespero, de me sentir como vítima. Então, eu me senti realmente muito como Jó. Mas o que aconteceu, e aconteceu uma coisa muito parecida com Jó, é que Deus falou forte para mim. Eu comecei a estudar a Bíblia e eu senti algo tão forte. Eu senti como se eu estivesse ouvindo as palavras de Deus. Não, eu é que sou o poderoso. Exatamente como foi mais ou menos isso que Deus falou para Jó, né? Quem é que cuida de tudo? Quem é que fez toda a criação? Quem é que governa tudo? E daí eu comecei a pensar, realmente, Deus é o que está acima de tudo, é Deus quem faz tudo. Então, eu comecei a ver a Deus, não com olhos humanos ou com ouvidos humanos, mas eu senti o amor de Deus, senti a orientação de Deus, resolvi ficar na Alemanha, comecei a conversar diariamente com a minha secretária. A minha sócia estava num estado emocional também difícil, então eu não estava falando com ela, e eu estava pensando como é que eu iria falar com ela, mas daí o que aconteceu? Essa pessoa, essa sócia se resolveu sair da escola, então eu não precisei mais falar com ela, daí uma outra amiga me ajudou, e daí um dos problemas era financeiro, né, que eu tinha que pagar, eu tinha na época mais de 10 funcionários, mais de 30 professores, e então eu precisava realmente ter esse dinheiro, e eu orei para saber que Deus iria me ajudar, que nada falta, né? E eu sabia que eu não precisava ter medo, eu senti que eu não deveria ter medo, porque Deus estava no controle, e uma solução muito clara apareceu. As coisas foram se desenvolvendo, eu comecei a ter mais negócios, o dinheiro veio entrando, até um amigo me ofereceu, uma vez eu conversando com um amigo, e ele falou assim, nossa, mas quanto você precisa? E eu falei, eu precisava de pagar uma coisa amanhã, eu estou preocupada, porque ele viu que eu estava preocupada. Ele falou, não tem problema, mas olha aqui, eu te empresto, e você me paga sem juros quando você puder. E foi aquilo um presente de Deus, porque eu pude, então, fazer os pagamentos, e depois, uns meses depois, eu paguei tudo, pude pagar tudo para o meu amigo, e todas as coisas se resolveram. Então, da mesma forma que Jó aprendeu a temer a Deus, e agora vocês já sabem que temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, é saber que Deus é supremo, é saber que nós devemos ser humildes diante de Deus e deixar que Deus cuide de todas as coisas. Então, da mesma forma que Jó aprendeu a respeitar a Deus, a não ter medo, mas ter mais amor a Deus, eu também aprendi. Da mesma forma que Jó refez a sua vida, eu refiz a minha. Porque se vocês lerem o livro todo de Jó, o que aconteceu com Jó foi que ele ficou firme, depois que ele realmente fez de novo, digamos assim, as pazes com Deus e ficou humilde com Deus, ele prosperou, ele teve até muito mais do que ele tinha antes. Antes ele tinha perdido 7 filhos, ele voltou a ter 7 filhos e ainda teve mais 3 filhas lindíssimas, como diz a Bíblia. Então, Jó teve até muito mais do que ele tinha antes. Então, da mesma forma que o Jó refez a vida dele e que eu refiz a minha, se vocês estiverem passando por um problema difícil, vocês também podem refazer a vida de vocês, começando a temer a Deus, a ter mais respeito a Deus, a ser humilde de todo o coração, ou seja, começar a ter ainda mais amor a Deus, respeitar a Deus ainda mais. E como João nos ensinou, que nós falamos logo no começo, nós podemos saber que Deus é amor, e o que perfeito amor, que o amor que é totalmente verdadeiro, afasta o temor, tira o medo do nosso coração, tira o medo da nossa consciência, tira o medo dos nossos sentimentos. Então, se vocês estiverem com medo no trabalho, em casa, com alguma situação para resolver, vocês podem ver esse exemplo de Jó, aprender com Jó, ter humildade, orar mais a Deus, afirmar que sim, vocês querem ouvir a voz de Deus e ter a certeza absoluta que vocês podem ouvir a voz de Deus e ver a Deus.
ver a Deus espiritualmente, sentir a Deus espiritualmente, ou seja, sentir o amor de Deus guiando, como se fosse uma luz que eu falei antes, né? Aquela luz que pode iluminar o caminho dos nossos pés. Bom, num outro vídeo que eu falei para vocês, eu também falei da história da Ruth. Então, a Ruth, ela é um livro bem curtinho, só tem 4 capítulos aqui na Bíblia, e eu recomendo a todos que leiam, porque é um livro muito curtinho, mas é uma história importantíssima, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E por quê? Porque a Ruth, ela, como eu posso dizer para vocês, a descendência de Jesus veio por causa da Ruth. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, se vocês ainda não conhecem. Mas vamos colocar um contexto rapidamente aqui na história. O Elimeleque, ele era casado com a Noemi. E eles tiveram 2 filhos. E daí tinha uma situação muito difícil ali em Belém, eles moravam em Belém. Estava uma situação de fome, uma situação de dificuldade. E o Elimeleque falou assim, olha, vamos lá para Moabe, porque lá em Moabe a situação está melhor, a gente vai conseguir pelo menos comer. Então, para vencer a fome, eles se mudaram para essa terra de Moabe, e essa terra de Moabe era até uma terra dos antigos inimigos de Israel, tá? Eles foram para lá, e daí eles tinham esses 2 filhos, e esses 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma era Ruth, a outra era Orfa. Mas aconteceu uma tragédia, infelizmente, na família, porque o que aconteceu é que lá em Moabe, o Elimeleque faleceu, então a Noemi ficou viúva, e daí os 2 filhos faleceram. Então, as 2 esposas dos filhos da Noemi também ficaram viúvas. E naquela época, não sei se vocês sabem, muitos que estejam aqui talvez já saibam, outros não, quando uma pessoa, uma mulher naquela época bíblica, ela não podia trabalhar, e ela dependia sempre ou do pai, ou do marido, ou dos filhos. No caso da Noemi, ela não tinha nada disso, nem o pai, nem filho, nem marido. Então, ela estava totalmente sem nada. Ela não sabia o que fazer. Mas daí ela falou assim, bom, eu pelo menos então vou voltar para minha terra. E daí ela falou para as noras dela, e ela falou assim, olha, vocês também voltem, fiquem aqui, porque aqui é a terra de vocês, fiquem aqui, voltem para a casa dos pais de vocês, que eu vou embora, eu vou ficar sozinha. A Orfa aceitou, a Ruth falou, não, não, eu não vou deixar, eu não vou abandoná-la. Agora eu vou ficar com você, e o seu Deus vai ser o meu Deus, e eu vou ajudar você. Então, elas resolveram, ela insistiu muito, a Noemi insistiu muito para a Ruth ir, a Ruth não quis, então ela acabou aceitando que a Ruth ficasse com ela. Mas nenhuma das duas tinha nem trabalho, nem dinheiro. E daí elas voltaram para Belém, e acontece que trabalhando, vocês... bom, mas antes disso, vamos pensar o seguinte, imaginem como isso pode acontecer com a família de vocês. Talvez vocês tenham alguém na família que está solteira, ou solteiro, né? Ou está sem trabalho, ou está sem dinheiro, ou alguém que vocês conhecem muito, ou talvez até vocês mesmos estejam sozinhos, ou com alguns problemas financeiros, e daí vocês devem pensar, o que que a gente vai fazer? Como que eu vou fazer? Como que tal pessoa vai fazer? Como que alguma pessoa pode se virar agora? Né? Eu falei dos problemas da pandemia que muitos de nós passamos, né, e que a humanidade inteira sofreu com essa pandemia, e durante a pandemia, muitos casos de violência doméstica aconteceram. Então, vocês imaginem quantas mulheres também ficaram sozinhas, ou sofrendo a violência doméstica, ou saíram de casa, e ficaram sozinha e ficaram sem dinheiro. Então, essa história da Ruth e da Noemi é muito para os dias de hoje, ela nos ajuda nos dias de hoje. Então, a Ruth, ela foi muito leal para Noemi, né, a sogra dela, e ela quis amparar, quis ajudar e quis apoiar a Noemi. E elas conversaram bastante, pensaram como elas poderiam sobreviver, e daí elas decidiram, como eu falei para vocês, que elas iam voltar, e daí, quando elas voltaram, aparece uma figura muito importante, que é a figura do Boaz. Esse Boaz, ele tinha um sítio, digamos assim, ou uma roça, tá? Então, ele cuidava, tinha lavoura, e ele era um homem tão bom
e ele gostava tanto das escrituras, assim, né, do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, que daí o que que ele fazia? Ele, respeitando isso, ele apoiava os pobres, apoiava os imigrantes, aqueles que vinham de outros lugares, e deixava que eles trabalhassem para eles terem alguma coisa de comer ou para sobreviver. Inclusive mulheres, porque as mulheres também não trabalhavam, lembra que eu falei para vocês? Mas o Boaz era uma exceção, ele fazia isso porque ele era muito generoso, ele era obediente aos ensinamentos do povo israelita, ele queria apoiar os pobres, os imigrantes, e daí ele deixou a Ruth trabalhar no campo dele. E daí aconteceu que a Ruth e a Noemi conversaram, e a Ruth era muito obediente a Noemi, e a Noemi teve uma ideia. E ela falou assim: olha, eu acho que você poderia fazer com que o Boaz conhecesse você. E esse conhecer, algumas pessoas pensam que é conhecer e ter uma relação sexual. Mas vários estudiosos bíblicos falam que isso não é o que aconteceu, porque pela formação tanto do Boaz quanto da Noemi e da Ruth, isso não seria o que ela iria fazer, e nem ele, né? Então, mas a Noemi ensinou o que a Ruth deveria fazer, que ela deveria ir até o quarto, digamos assim, do Boaz, de noite, e ficar ali perto dele, e daí ele percebeu que ela estava, ela ficou até uma certa hora, depois ele falou para ela ir, e ele viu como ela era certa, como ela era correta, como ela queria ajudar a sogra. E daí é uma história muito linda, vocês leiam aí esses 4 capítulos, é bem curtinho, mas o que eu quero falar para vocês é que o Boaz e a Ruth acabaram se casando, e daí eles se casaram e deram à luz a Obed. A Obed é, ele se casou e ele teve um filho, e daí o filho dele era o Jessé, e o Jessé se casou, e o Jessé teve um filho, e o pai, o filho do Jessé foi o rei Davi. E daí do rei Davi a gente sabe que chega também até Jesus. Então por isso que eu falei que a Ruth é de extrema importância até para o Novo Testamento, porque vem da descendência do Jesus. A Ruth, a história da Ruth aconteceu por volta de mais ou menos 1120 a.C., o Davi por volta de 1000 a.C., e Jesus, como talvez alguns de vocês saibam, algumas escolas falam assim, no ano 0 é quando Jesus nasceu. E os estudiosos bíblicos falam que não, tá? Jesus provavelmente nasceu entre o ano 6 e 4 antes do ano domênico, antes do ano que a gente chama antes de Cristo, tá? Então foi por volta dessa época que Jesus nasceu. Mas eu gostaria então de ver alguns versículos com vocês, para que vocês, para rapidamente mostrar aqui o que aconteceu com a Ruth e com a Noemi. Então, vejam esse capítulo 1, logo no começo, né? Logo no começo, quando a Noemi falou para Ruth ir para casa e tal, vejam o amor da Ruth, vejam a postura da Ruth para cuidar da Noemi como se fosse uma mãe. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. E o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Veja que coisa maravilhosa. Então, aqui o que eu quero que vocês entendam e vejam como isso é prático. Quantas e quantas vezes nós podemos ou conhecemos alguma pessoa que talvez não tenha família, e precisa de uma ajuda, de um apoio, pode ser mais nova, pode ser mais velha, a gente pode ajudar as pessoas. E a gente pode ter esse mesmo sentimento que a Ruth teve para com a Noemi. E sem ter medo do futuro, porque a Ruth, se ela voltasse para a casa dela, ela teria uma vida boa com o pai, e ali em Moabe mesmo. Mas ela aceitou ser uma estrangeira, aceitou ir para uma outra terra,
que ela não conhecia, que era diferente. Ela aceitou, como a gente vê aqui, o Deus dos israelitas, o Senhor Deus, o mesmo Deus que nós adoramos, ela aceitou esse Deus, e daí ela apoiou mais e mais a Noemi. Então, aqui a gente vê a questão da Noemi, da Ruth e de Boaz. Então, vejam que aquilo que eu falei para vocês, como a Noemi disse um dia para Ruth, minha filha, eu preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Então, a Noemi, como a Ruth se sentiu mãe, sentiu que queria ajudar como a Noemi como se ela fosse mãe, a Noemi também se sentiu que a Ruth era como se fosse uma filha. E naquela época, arrumar um marido era a solução. Hoje em dia, arrumar um marido pode não ser a solução, tá, gente? As mulheres são independentes, as mulheres podem trabalhar. Hoje em dia, a gente pode ajudar as outras pessoas a fazer aquilo que elas devem. A gente pode ajudar e incentivar, a gente pode orar pelas pessoas que estejam passando por necessidade para que elas encontrem um lar. Quantas e quantas pessoas hoje estão sem lar? Provavelmente onde vocês moram, e no Brasil inteiro, e no mundo inteiro. Vejam o que está acontecendo na Ucrânia, com tantas pessoas que saíram da Ucrânia e agora que tinham casa e agora estão sem casa. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, porque isso não é muito divulgado. A população aqui dos Estados Unidos é de mais ou menos 330 milhões de habitantes. E desses, mais ou menos 40 milhões vive num limite de pobreza, ou até de mais abaixo do que pobreza. O número de sem-tetos aumentou muito, principalmente durante a pandemia. Então, nós precisamos ter mais Noemis, ter mais Ruths e ter mais Boaz no nosso mundo. E quando a gente lê mais esses exemplos da Bíblia, a gente também aprende que a Bíblia pode nos dar força e inspiração para a gente ser ajudado ou para a gente ajudar os outros, para a gente ter humildade de receber ajuda ou para a gente ter a força de ajudar. Né? Então, vejam aqui, vamos continuar lendo aqui. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? O Boaz, ele era bem mais velho, tá? Então, ele era um dos parentes do Elimeleque. Então, ela fala, pois bem, essa noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte, lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vai até o lugar onde o Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Então, veja como ela foi cuidadosa de dar todas as explicações para Ruth, como ela deveria, e eu diria assim, como às vezes nós precisamos ensinar as posturas, como nós devemos ou não devemos fazer, como nós devemos ou não devemos agir. Então, a Noemi fez isso com a Ruth. Depois a gente vê aqui a questão da Noemi e de Boaz, ela fala assim, agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda, gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, isso aqui é o Boaz, perdão, eu escrevi Noemi aqui, mas é, na verdade, o Boaz falando para a Ruth. Eu deveria ter tirado aqui, porque o Boaz, depois que ele viu que a Noemi que a Ruth estava ali, ele falou isso para ela. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Tá? Então vejam como a moral é um princípio importante aqui na Bíblia. Como estar bem, como estar fazendo as coisas corretas é importante. E daí ele disse, de fato eu sou parente chegado e sou responsável por você, mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. E daí quando vocês lerem, vocês vão ver que o Boaz, ele fez todos os trâmites, ele foi falar com esse parente mais chegado, que ele tinha de fazer isso, porque era uma questão de lei, ele tinha de se apresentar e falar assim, olha, está acontecendo isso, e daí esse outro parente que era mais chegado falou assim, olha, eu não posso me responsabilizar por elas. E daí o Boaz foi ótimo, comprou as terras e deu as terras de volta para Noemi e se casou com a Ruth. Então essa história é uma história
muito linda, que mostra coisas muito boas para a gente, tá? Que mostra como é importante a gente ter a certeza de que existem homens bons, de que existem pessoas boas que podem estar cuidando de uns dos outros a todo momento, tá? Agora, da mesma forma que a Noemi, nós podemos hoje sentir que nós somos ou a Noemi, ou a Ruth, ou Boaz, independente de nós sermos homens ou mulheres, jovens ou velhos, tá? Pensem só no que eles fizeram, no que aconteceu com eles. Nós podemos ajudar e ajudar a outros da mesma forma que a Ruth ajudou. Nós podemos resgatar da mesma forma como o Boaz resgatou as duas, né, porque daí ele ajudou, claro, se casando com a Ruth, ele ajudou também a Noemi, e como eu falei para vocês, ele comprou também ali as terras que elas tinham perdido. Então, é importante isso, a gente ter a certeza de que nós podemos, e quando nós estudamos a Bíblia, nós nos sentimos capacitados por Deus a ajudar os nossos irmãos, as nossas irmãs. Nós sabemos que nós podemos prosseguir e ir adiante sem temor. Nós podemos viver sem medo de pedir ajuda. Nós podemos viver sem medo de ajudar. Nós podemos viver sem medo de resgatar, sabe? Ai, mas será que se eu ajudar vai fazer falta para mim? Não, se a gente sabe que Deus vai estar com a gente, que Deus é o amor, e a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter medo de não ter dinheiro, a gente não precisa achar que nós vamos estar limitados ou que as coisas dependem de dinheiro, porque o dinheiro nunca é a solução. A solução, ela vem da nossa confiança em Deus. E quando nós estamos sem medo, nós abrimos o nosso coração. E vocês que me seguem já ou começaram a me seguir agora, procurem ali um videozinho que eu tenho no Facebook ou aqui no YouTube mesmo, ou então no Instagram, que eu falo de como pensar no coração. Porque pensar com o coração é pensar, na verdade, porque eles achavam que o coração era o centro de todo conhecimento. Então, nós abrindo o coração, nós abrimos o nosso conhecimento, e daí nós podemos ver situações que a gente não via antes, a gente pode ver soluções que a gente não via antes. Então, e daí o dinheiro vem naturalmente, o suprimento, eu nem gosto de pensar em dinheiro, eu gosto de pensar assim, no suprimento, aquilo que a gente precisa, vem naturalmente da nossa compreensão de que é Deus o nosso sustento e de que é Deus que nos sustentou a todos. E isso já aconteceu comigo, eu já pude, graças a Deus, ajudar a familiares mais novos, mais velhos, eu já pude ajudar desconhecidos, eu já me senti várias vezes e me sinto como se fosse uma resgatadora de almas perdidas, ou seja, pessoas que têm um sentido limitado de vida, ou um sentido limitado de sofrimento, de suprimento, ou então um sentido limitado do conhecimento de Deus ou dos conhecimentos bíblicos. Quando eu ajudo, então, é como se eu estivesse resgatando as pessoas, tirando esse peso da consciência, mostrando como a Bíblia pode nos ajudar. Por isso eu estou aqui hoje com vocês, porque todos nós, com a Bíblia, podemos aprender a viver sem medo de ajudar e sem medo de ser ajudados. Agora, o último exemplo que eu gostaria de dar hoje para vocês é o exemplo do Daniel na Cova dos Leões. Quem conhece o Daniel? Escrevam aí se vocês conhecem o Daniel da Bíblia, se vocês conhecem a história, e principalmente a história do Daniel na Cova dos Leões. O Daniel, ele foi ser como se fosse um servo, um ajudante para o rei da Babilônia, o Nabucodonosor. Então, o Nabucodonosor, primeiro, ele conquistou Israel, tá? E ele pediu jovens sem defeito. Ele pediu jovens fortes, bonitos, sábios, bem estudados. E daí o Daniel e 3 amigos foram levados para o rei, lá para o Nabucodonosor. E logo no começo do livro do Daniel, a gente vê que o Daniel se recusou às finas iguarias do rei. Ou seja, ele recusou a comer e a beber aquilo que o rei comia ou bebia. Ele queria se manter puro, ele tinha as tradições dele, ele tinha os costumes dele. Então, eu gosto de pensar como todos nós podemos ser o Daniel hoje também. Nós podemos recusar a nos alimentar dessas finas iguarias
do rei aqui, no caso do Daniel, mas que seria, a gente pode se recusar a aceitar más notícias, a gente pode se recusar a aceitar o sofrimento, a gente pode se recusar a, a achar que está tudo perdido no Brasil, ou que está tudo perdido na nossa vida. Nós podemos nos alimentar de coisas puras, dos ensinamentos puros que vêm da Bíblia, e daí nós podemos crescer. Então, o Daniel e os seus amigos, eles passaram muito tempo, né, no reinado. Então, eles passaram primeiro com Nabucodonosor, depois veio o rei Dario, e aconteceu o seguinte: como Daniel era um jovem, né, que depois se tornou um homem, né, um homem sábio, inteligente, bonito, e as pessoas ao redor tinham inveja dele. E daí eles queriam achar alguma coisa de errado nele, e não achavam nada de errado. E daí o que aconteceu? Esses invejosos, de novo, começaram a mentir, falar coisas por trás dele, foram falar lá com o rei Dario, e daí, porque eles queriam achar alguma coisa de ruim para tirar o Daniel do lugar dele, do que ele estava fazendo, etc, etc. Daí eles convenceram o rei Dario a criar uma lei, e que se alguém não adorasse o rei, eles seriam, então, jogados na cova dos leões. Então, vocês imaginem, aqueles que, digamos assim, eram os presidentes e os sátrapas, eles eram como se fossem os políticos da época, tá? Então, eram os homens que trabalhavam com o rei e faziam as leis. Imaginem, então, como hoje em dia nós temos tantas pessoas que fazem tantas coisas ruins na política, e a gente acha que eles estão certos, ou que a gente é incapaz de fazer alguma coisa, porque são aqueles homens. Ou quantas pessoas fazem coisas contra a gente mesmo e a gente se acha incapaz de enfrentar isso. E a gente fica com medo, se a gente sabe que alguém está falando da gente. Bem, acontece que o Daniel ficou sabendo dessa lei que eles criaram, que ele não deveria adorar ninguém, porque durante 30 dias, todo mundo só deveria adorar ao rei. Não poderia adorar nem algum outro deus, nem algum outro homem. E quem fizesse isso seria jogado na cova dos leões. Bom, acontece que o Daniel, ele orava, e orava de janela aberta. Tinha uma janela, assim, né? Então as pessoas viam. E ele orava 3 vezes por dia. E o que aconteceu? Falaram isso para o rei, e eles falaram: olha, o Daniel está desobedecendo essa lei, ele precisa ir para a cova dos leões. O rei, ele ficou assim, de mãos atadas, porque ele tinha feito aquela lei, achava que precisava ter feito, né? E daí, como é que ia acontecer? Como é que ele ia o que ele ia fazer? Então, a gente precisa ver algumas coisas. Eu queria que vocês pensassem no que estava pensando Daniel, tá? Olhem aqui. O Daniel, ele ficou sabendo que o rei tinha assinado aquela ordem. E o Daniel, assim mesmo, voltou para casa. E no andar de cima da casa onde ele estava, né, tinha um quarto com as janelas, como eu falei para vocês, que davam para Jerusalém. Então, o Daniel abriu as janelas, ele se ajoelhou e ele orou, dando graças ao Deus, né, ao seu Deus, ao único Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem ler essa história, está aqui no capítulo 6, no versículo 10, tá? Então, ele foi colocado na cova dos leões. Mas o rei Dario ficou muito triste, como conta aqui a Bíblia, tá? Se vocês verem nos versículos seguintes, do 20 a 23, o rei Dario ficou muito triste, e daí ele foi até lá, e depois o rei Dario falou assim: Daniel, né? Achando, ele não sabia o que tinha acontecido, ele gritou assim: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, será que ele conseguiu salvar você dos leões? E daí o Daniel respondeu:
que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e esse fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, né? O Daniel não tinha feito crime nenhum contra o rei. E daí o rei ficou muito alegre, mandou que tirassem o Daniel da cova, e assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois o Daniel havia confiado em Deus. Então, o meu ponto aqui é que vocês todos pensem que o Daniel não teve medo de que ele ia ser comido pelos leões, ele não teve medo do que poderia acontecer, ele confiou em Deus. E confiando em Deus, ele foi salvo. E aqueles que o acusaram, aqueles que tinham inveja, aqueles outros pereceram, não Daniel. E eu já me senti assim, eu já me senti na cova dos leões. Eu me senti, e não só uma vez, mas 2 vezes. Eu fui jogada na cova dos leões quando eu era uma empresária, com 2, digamos assim, colegas de trabalho, que não trabalhavam comigo, mas tinham outras escolas. E 2 vezes eles vieram me procurar, 2 pessoas diferentes em 2 épocas diferentes. Mas, para não estender muito, eu vou contar rapidinho a história para vocês, mas eu me senti da mesma forma que o Daniel, né? De não temer a Deus, mesmo com aquilo que estava sendo feito. O que aconteceu uma vez é que eu, logo no começo da minha carreira, tá? Eu comecei a crescer muito rápido. E quando a gente cresce muito rápido, as pessoas notam o que você está fazendo e você acaba ficando conhecida sem querer, né? Graças a Deus, eu sempre fui muito humilde, eu não tenho nenhum... Eu sempre brinco, eu falo que eu não tenho nenhum ego. Mas eu comecei a ficar conhecida no ramo, e daí... mas eu ainda estava muito pequena, digamos assim. E daí uma pessoa que já tinha uma escola estabelecida veio falar comigo, um colega que eu já conhecia, de cursos, de contatos, assim, profissionais, e ele falou assim, olha, Leide, você não gostaria de abrir uma escola comigo? E eu falei, né, ele era conhecido, já estava no ramo há mais tempo, eu falei, sim, ótimo. Ele falou assim, então, como é que você trabalha? O que você acha? Como que a gente poderia fazer a escola? E eu, muito inocente, confiei totalmente nele, e falei para ele várias das minhas ideias, e como eu gostaria, e o que era importante, e quais eram as técnicas que eu estava usando, como eu estava crescendo, e a gente teve algumas reuniões, 2 reuniões, e na terceira reunião a gente ia fechar tudo para poder ver os próximos passos para nós abrirmos uma escola juntas. Comecei a ligar, ele não ligar mais, eu comecei a ligar para ele, ele não atendia as minhas ligações, e acho que mais ou menos 1 mês depois, ele abriu uma escola perto da onde eu tinha o meu escritório, com absolutamente todas as minhas ideias. Como eu sei? Porque a minha secretária viu e não acreditou, assim, ela vindo um dia trabalhar, ela viu a placa e ela entrou, e ela pegou um folheto. E quando ela pegou o folheto, ela me mostrou, ela chegou no escritório e ela começou a mostrar, todas as minhas ideias estavam ali no papel. Então, eu me senti como se eu estivesse realmente numa cova dos leões, mas eu achei, como Daniel, eu achei que que Deus ia me proteger e fechar a boca dos leões. E, como eu disse para vocês, eu não vou contar a segunda história para não ficar muito longa, mas tanto nessa primeira vez quanto na segunda vez que outro profissional também me procurou e também queria me prejudicar, a gente sempre fala, né, errar uma vez é humano, errar 2 vezes, a gente aprende, né, errar 3 vezes, às vezes é burrice. Eu acho que eu aprendi a minha lição, mas assim, eu aprendi a não ser tão ingênua. Eu aprendi, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, que a gente precisa confiar em Deus, não confiar nas pessoas, e a gente precisa viver com sabedoria, e a Bíblia nos mostra como viver com sabedoria. Então, o que aconteceu é que eu realmente saí vitoriosa, apesar dessas 2 coisas, eu saí protegida. Só para terminar essa história também desse meu dito colega, ou concorrente, que abriu
a, a escola perto do meu escritório, com todas as minhas ideias, como ele não tinha todo o know-how que eu tinha, o que aconteceu? A escola dele, eu não sei se 6 meses depois, 8 meses depois, fechou. Ele não conseguiu prosperar. Então, a prosperidade, e a Bíblia nos fala muito de prosperidade, a prosperidade não vem com enganação, com inveja, com sentimentos ruins, enganando os outros. Então, saibam que, da mesma forma que o Daniel não foi comido pelos leões, da mesma forma que eu não fui prejudicada, mesmo com ideias sendo roubadas, mesmo com pessoas me enganando, da mesma forma que Daniel confiou em Deus e não deixou de orar para Deus, e da mesma forma que eu também confiei em Deus e não deixei de orar para Deus, da mesma forma que o Daniel ficou sem medo e eu também fiquei sem medo, tudo isso pode acontecer para vocês também. Então, não tenham medo. Vamos saber que nós podemos aprender com cada situação que acontece conosco. Da mesma forma que eu não tive medo, vocês também podem não ter medo quando vocês enfrentam uma situação. O que é não ter medo? É ter amor, como a gente viu, que o perfeito amor afasta o medo, mas quando o medo é afastado, a gente confia. Então pensem o seguinte, o que é confiar? Confiar é não duvidar. E confiar é não ter medo. Quando nós confiamos em Deus, sem duvidar e sem ter medo, nós vivemos em paz. Nós abrimos o nosso coração para novas ideias, para novos caminhos, para novas soluções. Se vocês quiserem sentir aquela proteção que o Daniel teve e não sentir, não ser prejudicado e não sentir medo e não ser comido pelos leões, né? Então, quem gostaria de sair vitorioso de algum problema de inveja ou de traição? Para isso, nós só precisamos seguir os passos de Daniel. Nós podemos, como Daniel, nós podemos aprender a viver sem medo dos nossos inimigos, sem medo daqueles que querem nos enganar, que querem nos jogar numa cova de leões. Os passos que a Ruth deu, ou a lição que a gente aprende estudando a Ruth, a lição que a gente aprende estudando Jó, nós podemos ver que todos eles saíram vitoriosos. E por que eles saíram vitoriosos? Porque eles não tiveram medo. Da mesma forma que eles não tiveram medo, nós podemos também viver sem medo. É por isso que nós estamos aqui. Bom, como eu falei antes para vocês, nós não paramos por aqui, né? Assim, no sentido que muitos de vocês já estão me seguindo no Instagram, no Facebook e no YouTube, e eu falei para vocês que eu vou continuar postando vídeos curtinhos, os vídeos sempre de 1 minutinho, assim, com inspirações bíblicas para nós vivermos melhor. Inspirações bíblicas para que vocês possam viver melhor e aplicar os ensinamentos bíblicos no dia a dia. A Bíblia é atual. A Bíblia é para que nós usemos todos os dias. A Bíblia nos traz exemplos maravilhosos e vocês podem viver bem, vocês podem sentir o amor de Deus, vocês podem viver com amor, com tranquilidade, com força e viver sem medo. Tudo isso que eu falei é verdade, vocês viram os meus exemplos, vocês viram como eu estudo a Bíblia todos os dias, quer dizer, vocês não viram isso, mas vocês viram como eu aplico a Bíblia no meu dia a dia, e como isso me ajuda, e da mesma forma que me ajuda, pode ajudar vocês também. Aprender a ler a Bíblia é uma coisa que a gente faz no dia a dia, tá? Comece um pouquinho, você pode ler meia página por dia, 1 página por dia. Você pode se programar para ler um pouquinho antes de você dormir, porque daí você vai dormir também com os bons pensamentos da Bíblia. Então, quando eu comecei, nós tínhamos, eu falei que o Antigo Testamento fala muito da história
da Bíblia, então, do povo hebreu. E o que acontece é que nessa história tem muita guerra, eles mostram um Deus bravo, eles mostram um Deus que tem muito sangue, tem muito sacrifício, então eu recomendo a todos que querem começar a estudar a Bíblia, que comecem a estudar pelo Novo Testamento. E o Antigo Testamento, a gente vai estudando aos pouquinhos, porque daí vocês vão vendo e conseguindo separar o que é história do que é algo inspirativo. Eu vou estar oferecendo um curso de 3 dias. Esse curso é um curso que dá... O título que eu dei para esse curso é As Respostas da Bíblia para Viver Sem Medo. E nós vamos começar pelo Evangelho de Marcos. E daí nós vamos estudar o Evangelho de Marcos com um olhar diferente, tá? A gente vai olhar, estudar o Evangelho realmente pensando em como nós podemos enfatizar as passagens que merecem mais atenção, como nós podemos ver e aprender a colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Marcos. Então, eu vou enfatizar as passagens que merecem a atenção de vocês e que há anos eu observo de uma maneira como elas impactaram positivamente a minha vida e a vida das pessoas que eu já ajudei. E como essas passagens do Evangelho de Marcos podem transformar a sua vida para melhor. Então, nisso eu vou estar oferecendo a primeira aula na próxima semana. Vai ser um curso de 3 dias, tá? Esse curso de 3 dias vai ser segunda, terça e quinta, ou seja, dia 5, dia 6 e dia 8 de setembro. Então, na primeira aula, eu vou falar quem foi Marcos, a visão geral do Evangelho, quem foi Jesus, e nós vamos analisar o capítulo 1 a 8. Na segunda aula, eu vou falar da ida de Jesus para Jerusalém. Vou falar de Jesus como Messias, tá? E vou mostrar como nós vamos analisar só 2 capítulos, porque esses 2 capítulos, eles têm muitas coisas para a gente analisar. Então, na segunda aula, nós vamos passar a segunda aula só falando sobre esses 2 capítulos. E na terceira aula, que vai ser quinta-feira, da semana que vem, eu vou falar de Jesus em Jerusalém. Jesus, como Marcos fala de Jesus como o rei Messias, então a gente vai aprender o que é Messias, a relação, como alguém também já tinha colocado aqui no chat, a relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento, e daí nós vamos analisar os capítulos 11 a 16 do Evangelho de Marcos. Por que eu escolhi o Evangelho de Marcos? Eu escolhi o Evangelho de Marcos porque ele foi o primeiro evangelho escrito. Então, daí eu vou contar para vocês um pouco da história, a gente vai aprender mais sobre esse contexto, e mais ou menos como eu fiz hoje, mas um pouquinho mais profunda. Eu vou com muito mais profundidade do que eu fui hoje, tá? Mas daí a gente vai ver passagens do Evangelho de Marcos que podem nos ajudar muito a entender a missão de Jesus. Então, os detalhes sobre esse curso vão ser, então, na próxima semana, dia 5, 6 e 8 de setembro. Vejam que a semana que vem tem um feriado, né? O feriado da Independência, porque quarta-feira, dia 7 de setembro, é o dia da Independência. E o curso vai ter 20 horas de duração. As inscrições do curso, elas vão ficar abertas enquanto houver vagas, claro, né? E elas se encerram nesta sexta-feira, do dia 2 de setembro. Como eu quero conhecer vocês, conhecer os que querem formar esse grupo de estudo, como eu quero dar uma atenção também bem dirigida, talvez o grupo, eu gostaria de conhecer o grupo, então por isso que eu estou colocando
as vagas que vão se encerrar até na sexta-feira. E daí alguns de vocês podem estar perguntando, porque já perguntaram aqui no chat, perguntaram quando ia ser a próxima live. E agora vocês já sabem que a próxima live é na semana que vem, mas ela vai ser um pouco diferente dessa, porque essa live que eu dei para vocês foi um curso totalmente gratuito. Esse próximo curso, como é um curso de 3 dias, e é um curso que eu vou dar muito mais vantagem para vocês, por quê? Porque daí vocês vão ter um material de apoio, né? As aulas vão estar gravadas, eu vou disponibilizar as gravações para vocês durante um ano, então vocês vão poder voltar para essa e assistir as aulas novamente. Aqueles que não puderem aceitar, assistir a aula na segunda, na terça ou na quinta, pelo trabalho ou por não chegar às 8 em casa, etc, etc, vai receber a gravação. Então, o curso, ele vai ser um curso ao vivo, que eu vou estar dando como eu estou dando hoje, mas também vai ser um curso que vai ficar gravado e as gravações vão ficar disponíveis para um ano. E, além disso, eu também vou montar um grupo de WhatsApp. Tá? Então, nesse curso que vai ser dado ao vivo e vai ser gravado, e vocês vão ter o acesso por um ano, o valor do curso vai ser R$ 297 à vista, e se esse valor for um valor muito alto para você pagar à vista, vocês podem pagar em 12 parcelas de R$ 29,70. Eu estou tentando fazer isso de uma forma mais acessível possível, porque, na verdade, eu realmente, no meu coração, e quem me conhece pode talvez comprovar isso, e eu espero que hoje vocês tenham percebido um pouquinho quem eu sou, mas eu gosto muito de ajudar, de compartilhar, então isso é uma coisa que eu quero muito dar para vocês, por isso que é um preço acessível. E eu espero que as parcelas também possam ajudar para quem não tenha o valor para dar à vista, né? Mas o importante é que nós vamos ficar em conjunto, ficar juntos essas horas do curso, mas depois eu também vou criar esse grupo de WhatsApp exclusivo para os alunos. Então, nesse grupo de WhatsApp para os alunos, eu vou fazer um acompanhamento sobre o curso durante 30 dias. Então, as perguntas que vocês tiverem sobre o Evangelho de Marcos, ou como vai ser um grupo também para os alunos, vai ser muito legal a gente poder incentivar um ao outro. Porque o que acontece? Às vezes a gente não faz as coisas porque a gente não tem um amigo para fazer junto, ou fazer sozinho é muito difícil. E quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um grupo, a gente se ajuda, a gente se apoia, a gente vai de mãos dadas para frente. Então, esse que é o meu objetivo. A palavra de Deus é para todos. A palavra de Deus é para que nós possamos viver sem medo. Ela precisa ser conhecida. E eu tenho certeza, se vocês hoje gostaram do que vocês viram, do exemplo do Jó, e como nós podemos viver o exemplo do Jó hoje, e ter paciência, e ser mais humilde, e ouvir a Deus. Se vocês gostaram do exemplo da Ruth, do que a Ruth fez, como a Ruth não sofreu indo para o estrangeiro para ajudar a nora, a sogra, que a Ruth não sofreu por abandonar tudo e sair para um outro país sem saber o que ia acontecer. Ao contrário, ela foi abençoada. E ela foi abençoada de tal forma que ela até participou dessa geração, de toda a geração da descendência de Jesus. Né? E se vocês gostaram de como o Daniel pôde vencer a cova dos leões, como os leões, eu não falei nem isso durante quando eu estava dando exemplo, porque parece às vezes que a gente quer o mal para os outros, e a gente nunca quer o mal para os outros. Mas o livro do Daniel mostra a diferença que a oração faz, e a diferença que a confiança faz. Porque para aqueles que não sabem, o que aconteceu foram que aqueles presidentes e sátrapas que acusaram, que criaram aquela lei injusta, né, para colocar o Daniel na cova dos leões, depois que o rei Dario viu que os leões não comeram o Daniel,
O que que ele fez? Ele mandou aqueles presidentes e aqueles sátrapas lá para aquela cova. E, infelizmente, os leões devoraram aqueles presidentes e sátrapas. Então, mostra também, aí, levando isso, trazendo para o dia de hoje, como a gente nunca deve pensar ou desejar o mal para ninguém, como a gente não deve falar mal de ninguém, como a gente não deve prejudicar a ninguém, porque o mal que a gente, às vezes, tenta fazer para o outro, aquilo volta para a gente. Então, é muito importante a gente entender tudo isso e saber como o conhecimento bíblico nos protege. Por isso, eu espero que vocês participem desse curso. Vai ser muito legal a gente poder estar juntas. Eu gostaria muito de estar com vocês, gostaria muito de conhecer todos vocês, gostaria de estudar a Bíblia com vocês. Então, pensem de novo em procurar essa página. Vocês que estão aí com papel e lápis, anotem aí no papel e lápis. Tá no chat, se vocês puderem copiar pelo chat também podem copiar. Então é biblia.leidilessa.com e daí a barra, né? RB e depois o hífen 01, hífen PV, e as inscrições ficarão abertas enquanto houver vagas, e as vagas se encerram nessa sexta-feira, dia 2 de setembro. Então, agora, muito obrigada, agora é um tchau mesmo, de verdade. São 9 horas, então nós ficamos... 9 horas não, 9 horas aqui para mim, 10 horas para vocês aí. Nós ficamos 2 horas juntos e foi um momento de muito amor, de muita alegria. Eu gostei muito de conhecer todos vocês, e eu espero que vocês tenham gostado de também me conhecer, e eu espero que a nossa jornada juntos para conhecer a Bíblia continue. E até a próxima!